Por que seus processos vivem apagando incêndios? Você já percebeu que algumas empresas trabalham muito, fazem reuniões, cobram indicadores, criam planos de ação, mas continuam enfrentando os mesmos problemas todos os meses? A produção corre para entregar pedidos atrasados. O atendimento tenta acalmar clientes insatisfeitos. O PCP muda a programação toda hora. A qualidade descobre defeitos tarde demais. A manutenção só aparece quando a máquina já parou. E os gestores passam boa parte do tempo resolvendo urgências. A sensação é que todo mundo está ocupado. Mas a empresa não melhora de verdade. Esse é um sinal claro de que os processos estão vivendo em modo de incêndio. E o problema nem sempre é falta de esforço. Muitas vezes, existem pessoas competentes, experientes e comprometidas. Mas elas trabalham dentro de um sistema que empurra todo mundo para o improviso. Neste vídeo, você vai entender por que empresas vivem apagando incêndios, por que isso consome energia sem gerar melhoria sustentável e o que precisa mudar para que a organização deixe de apenas reagir aos problemas. E, durante o vídeo, vou te mostrar também como receber gratuitamente o e-book Cultura Lean Six Sigma, preparado para aprofundar essa discussão sobre método, dados, governança e sustentação da melhoria contínua. Um dos maiores erros da gestão é acreditar que o incêndio começa quando o problema aparece. O cliente reclama. A máquina para. O pedido atrasa. O estoque falta. O defeito é encontrado. O indicador fica vermelho. Mas, na maioria das vezes, o problema já vinha sendo construído antes. A máquina já dava sinais. O processo já estava instável. O prazo prometido já não combinava com a capacidade real. A equipe já trabalhava cheia de exceções. O padrão já não era seguido. E pequenos desvios já apareciam nos indicadores. Só que ninguém teve tempo, método ou rotina para tratar esses sinais antes que eles virassem urgência. Por isso, muitas empresas não resolvem problemas. Elas apenas administram consequências. Quando o incêndio aparece, todos correm. A empresa muda a prioridade, faz reunião emergencial, cobra resposta, faz hora extra, pressiona fornecedor e tenta proteger o cliente. Mas, depois que a situação passa, a rotina volta ao normal. Ou melhor, volta ao anormal de sempre. Porque as causas continuam lá. E, se as causas continuam, o próximo incêndio já está sendo preparado. Existe uma diferença enorme entre esforço e melhoria. Uma empresa pode trabalhar muito e continuar presa aos mesmos problemas. Pode fazer mais reuniões, criar mais relatórios, cobrar mais metas, montar mais planilhas e enviar mais mensagens. Mas, se todo esse esforço está concentrado na reação, a melhoria não acontece. Imagine uma equipe que passa o dia inteiro corrigindo pedidos com informações erradas. Ela está ocupada. Está trabalhando. Está resolvendo algo. Mas, se ninguém investiga por que os pedidos chegam errados, o trabalho continuará se repetindo. Outro exemplo. A qualidade identifica defeitos no final do processo e devolve os produtos para retrabalho. A equipe corrige. A produção acelera. A entrega acontece. Mas, se a causa do defeito não for eliminada, o problema volta. A empresa sente que resolveu, mas apenas empurrou o problema para o próximo ciclo. Esse é o paradoxo do apagamento de incêndio. Ele produz uma sensação de utilidade imediata. Quem resolve urgência parece indispensável. Mas uma organização que depende constantemente de heróis está mostrando que seus processos são frágeis. Se isso acontece na sua empresa, comenta aqui embaixo. O maior incêndio hoje está na produção, no atendimento, no PCP, na qualidade, na manutenção ou na gestão. O improviso normalmente começa como exceção. Um cliente importante pede urgência. Uma máquina falha. Um material atrasa. Uma informação chega incompleta. A empresa dá um jeito. Resolve. Entrega. Contorna. No início,
Isso parece flexibilidade. Mas, quando o improviso se repete muitas vezes, ele vira cultura. As pessoas deixam de esperar que o processo funcione bem. Passam a esperar que alguém resolva no grito, na pressa ou no esforço pessoal. O padrão oficial diz uma coisa. A prática real faz outra. O procedimento existe, mas ninguém usa. O planejamento existe, mas muda o tempo todo. O indicador existe, mas só é discutido depois do problema. O plano de ação existe, mas não é acompanhado. Com o tempo, a empresa começa a normalizar a instabilidade. Atrasar vira normal. Retrabalhar vira normal. Fazer hora extra vira normal. Refazer informação vira normal. Trocar prioridade toda hora vira normal. E quando o problema se torna normal, ele deixa de ser tratado como problema. Essa é uma das situações mais perigosas para qualquer sistema de gestão. A empresa não sofre apenas com as falhas. Ela se acostuma com elas. Muitas urgências grandes nascem de pequenos desvios que não foram tratados. Uma pequena divergência no cadastro. Uma pequena falha de comunicação. Uma pequena instabilidade no equipamento. Uma pequena dúvida operacional. Uma pequena pendência no plano de ação. Separadamente, esses problemas parecem menores. Mas, quando se acumulam, começam a gerar atrasos, retrabalho e perda de controle. O problema é que muitas empresas só dão atenção quando a situação já ficou grave. Antes disso, os sinais são ignorados. O operador avisa. O analista percebe. O supervisor sabe. A equipe comenta. Mas ninguém registra, prioriza ou acompanha. Por quê? Porque a rotina de gestão não está preparada para tratar desvios pequenos com disciplina. A empresa possui reuniões para cobrar resultado, mas não possui rotina para remover obstáculos. Possui indicadores para mostrar desempenho, mas não possui método para investigar causas. Possui planos de ação, mas não acompanha a eficácia. Quando pequenos desvios não entram em uma rotina de gestão, eles crescem. E, mais cedo ou mais tarde, viram incêndio. Outro motivo pelo qual empresas vivem apagando incêndios é a forma como usam indicadores. Muitas organizações acompanham apenas indicadores de resultado. Faturamento. Volume produzido. Entregas no prazo. Reclamações. Custo da não qualidade. Eficiência mensal. Esses indicadores são importantes, mas mostram aquilo que já aconteceu. Quando a entrega no prazo caiu, o cliente já foi afetado. Quando a reclamação apareceu, a experiência já foi ruim. Quando o custo da não qualidade aumentou, a perda já ocorreu. Quando o fechamento do mês mostra o problema, a oportunidade de prevenção já passou. Por isso, uma empresa que quer sair do modo incêndio precisa acompanhar também indicadores de processo. Aderência ao plano. Tempo de ciclo. Fila entre etapas. Quantidade de retrabalho. Disponibilidade dos equipamentos. Ações atrasadas. Erros de cadastro. Tempo de resposta. Esses indicadores mostram sinais antecipados. Eles ajudam a perceber que o resultado futuro está em risco. Indicador bom não é aquele que apenas explica o fracasso depois. Indicador bom é aquele que ajuda a agir antes. Se este conteúdo está fazendo sentido, deixe o like no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais profissionais que também vivem esses desafios na gestão. Muitas empresas tentam resolver a instabilidade aumentando o número de reuniões. Reunião diária. Reunião semanal. Reunião de alinhamento. Reunião de crise. Reunião de indicador. Reunião de plano de ação. Mas reunião sem método vira apenas repetição de problemas. As pessoas relatam o que aconteceu. Explicam por que atrasou. Justificam por que a meta não foi atingida. Prometem recuperar na próxima semana. E saem da reunião com poucas decisões concretas. Na semana seguinte, os mesmos temas voltam.
Uma boa reunião de gestão precisa responder perguntas simples. Qual foi o desvio? Qual é o impacto? Qual é a causa mais provável? Quem vai agir? Até quando? Como vamos verificar se funcionou? Se essas perguntas não aparecem, a reunião vira ritual. O objetivo da gestão não é apenas conversar sobre problemas. É transformar problemas em decisões, ações e aprendizado. Quando os processos vivem apagando incêndios, o problema nem sempre está nas pessoas. Muitas empresas possuem bons profissionais trabalhando dentro de sistemas frágeis. Pessoas experientes conseguem compensar falhas por algum tempo. Elas lembram detalhes. Conhecem atalhos. Resolvem exceções. Fazem contatos informais. Seguram a operação. Mas isso tem limite. Quando a empresa depende demais da memória, da experiência e do esforço individual, o processo não é robusto. Ele está apoiado em heroísmo. E heroísmo não sustenta crescimento. Se uma pessoa falta e tudo trava, existe fragilidade no sistema. Se apenas um colaborador sabe resolver determinado problema, existe risco. Se cada área depende de contato informal para o trabalho andar, falta processo. Se o resultado só aparece quando alguém pressiona pessoalmente, falta rotina de gestão. A pergunta não deve ser apenas: quem consegue resolver? A pergunta mais importante é: por que o processo depende dessa pessoa para funcionar? Essa mudança tira o foco da culpa e coloca o foco no sistema. Apagar incêndios é reação. Melhorar processos exige método. Sem método, cada problema é tratado de um jeito. Um gestor pede uma ação imediata. Outro cria uma planilha. Outro cobra mais atenção. Outro faz treinamento. Outro troca pessoas de lugar. Algumas ações até ajudam. Mas, se a empresa não investiga a causa, não prioriza com critério e não verifica eficácia, os problemas voltam. Método não significa burocracia. Método significa raciocínio estruturado. Definir claramente o problema. Medir a situação. Analisar causas. Implantar ações. Controlar o resultado. Aprender com o processo. Essa lógica aparece no DMAIS, no PDCA, no A3 e em várias abordagens de melhoria contínua. O nome da ferramenta pode variar, mas o princípio é o mesmo. Não trate sintoma como causa. Não transforme opinião em decisão. Não confunda ação com solução. E não encerre o problema antes de verificar se ele realmente deixou de acontecer. Sair do modo incêndio não acontece de um dia para o outro. Mas a empresa pode começar com passos simples. Primeiro, escolha um problema recorrente. Algo que consome tempo, gera retrabalho ou afeta o cliente. Segundo, descreva o problema de forma objetiva. O que acontece? Onde acontece? Com que frequência? Qual impacto gera? Terceiro, reúna dados mínimos. Quantas vezes aconteceu? Quais áreas foram afetadas? Qual foi o custo, o atraso ou o retrabalho? Quarto, investigue causas. Não pare na primeira explicação. Pergunte por que o problema acontece e quais condições permitem sua repetição. Quinto, defina poucas ações claras. Cada ação precisa ter responsável, prazo e critério de verificação. Sexto, acompanhe. Uma ação não acompanhada é apenas uma intenção. Sétimo, verifique se funcionou. Se o problema voltou, a causa provavelmente não foi eliminada. Nada disso exige começar com um sistema sofisticado. Exige disciplina. E disciplina é uma das grandes diferenças entre uma empresa que apaga incêndios e uma empresa que aprende com eles. Se você sente que sua empresa começa melhorias, mas não consegue sustentar os resultados, eu preparei um e-book gratuito chamado Cultura Lean Six Sigma. Ele aprofunda exatamente essa discussão. Como sustentar a melhoria contínua com método, dados e governança. Como evitar que Lean Six Sigma vire apenas um conjunto de ferramentas. Como conectar liderança, indicadores, projetos, rotina e cultura. Para receber o acesso,
Comente aqui embaixo. Quero o e-book. E junto com isso, me diga qual é o maior incêndio da sua empresa hoje. Produção, atendimento, PCP, qualidade, manutenção ou gestão. A orientação para acessar o material estará no comentário fixado. Por que seus processos vivem apagando incêndios? Por que muitos problemas são tratados tarde demais? Por que pequenos desvios não entram na rotina de gestão? Por que indicadores mostram apenas o passado? Por que reuniões discutem sintomas, mas não removem causas? Por que pessoas competentes trabalham dentro de sistemas frágeis? Por que a urgência vence a melhoria? E por que a empresa se acostuma com o improviso? Apagar incêndios pode ser necessário em alguns momentos, mas não pode ser o modelo de gestão. Uma organização madura aprende com cada desvio. Transforma problemas recorrentes em projetos. Transforma indicadores em decisões. Transforma ações em rotina. E transforma conhecimento em cultura. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre qualidade, processos, Lean Six Sigma, produtividade e gestão. Deixe o like para ajudar este vídeo a chegar a mais profissionais. E escreva nos comentários: qual é o maior incêndio da sua empresa hoje? Produção, atendimento, PCP, qualidade, manutenção ou gestão? E se quiser receber gratuitamente o e-book Cultura Lean Six Sigma, escreva também. Quero o e-book. No próximo vídeo da série, vamos falar sobre um dos incêndios mais caros e mais comuns nas empresas: o retrabalho. Vamos entender por que o retrabalho rouba lucro,